Nós estamos vindo de um final de semana de acampamento, muito abençoado com os nossos jovens. Queria convidar o Daniel, o Cauã e eu esqueço o nome do seu filho, como chama seu filho? O Lucas. Venham aqui, queridos. Eu preciso que vocês compartilhem algo do que vocês aprenderam lá nesse acampamento. Vem cá, queridos, por favor. Eita, meninada animada, rapaz. Como foi top, né? Não, vocês três tá bom. Tá bom os três. Não complica o outro lá não, Daniel. É só para vocês. Sobe aqui, queridos. Fiquei muito feliz com o acampamento desse final de semana. Tivemos uma experiência bem interessante. Foi bem dinâmico, né? Graças a Deus pela vida da juventude. Tivemos um grupo de uns 50 jovens aqui desta casa participando, né? Óbvio que faltou muitos jovens ainda, nós temos muito mais que isso. Mas foi muito precioso. Eu louvei a Deus pela vida deles e como o Senhor conduziu todas as coisas, né? Teve dinâmica, palavra, interação, sucessivamente. Foi precioso, né? Eu queria que vocês compartilhassem algo daquilo que assim, mais marcou vocês lá no acampamento, tá bom? Não precisa pregar não, eu que vou pregar, tá bom? Tem que ser rapidinho, tá bom? Lá foi uma experiência marcante. O teatro teve lá, nossa, foi muito forte. Depois daquele teatro, 15 jovens aceitaram Jesus. Glória a Deus. Então foi algo muito forte, algo muito tremendo. Benção. Passa para o meu amigo Daniel. Eu gostei muito da parte do louvor, principalmente de manhã, que todos estavam cantando, Sim. pulando juntos. Também gostei muito das gincanas. A única parte que eu não gostei foi do André e Matheus batendo na gente pra gente levantar. Mas... Que hora que acordou? 2 horas? 2 horas da tarde. Teve a parte, né, do André batendo na gente. Chutou o Lucas, ele me chutou. Ó, esse André? Esse aqui. Passa no meu gabinete depois para nós conversar, viu? Meu filho tá quase preto por causa deles também. Eu gostei da gincana, né, do louvor, que foi muito animado, né? Top, E aí, da palavra, top. de todos os pregadores. Legal, legal. Eu também gostei muito do Lucas caindo no circuito 2 vezes. Teve até figurinha, se o senhor quiser ver. Depois Quero demais. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, eles estão bem animados, empolgados. Óbvio que muitas coisas ficam semeadas no coração desses jovens, né? Eu me lembro da minha juventude que tive encontros preciosos com o Senhor na minha fase de jovem, adolescente. Só que esses adolescentes eles são mais crentes que os da minha época, né? Que da minha época era mais custoso. Não, mano. Eles são comportadinhos demais, dá gosto de ver, é bonitinho demais, sabe? Fico muito feliz de ter esse grupo de jovens participando e como foi efetivo. O que eles disseram é fato, nós tivemos várias conversões e consolidações, e eu fiquei muito grato ao Senhor por isso. Eu estou orando muito, queridos, quero que você me ajude nesta dinâmica, porque a igreja ela precisa crescer nesta área da nossa juventude, porque a juventude ela é muito necessária no processo da consolidação da igreja. Ela faz parte do desenvolvimento da igreja e ela dá dinâmica, né? A palavra de Deus diz: jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes. Óbvio que ele está falando ao nível de maturidade espiritual e também na idade, né? Eles são fortes e preciosos. Então eu estou orando para que Deus possa multiplicar nossa juventude e nós tenhamos homens de Deus e mulheres de Deus aqui, para que nisto o nome do Senhor seja glorificado a partir desse grupo de jovens. Muito bem. Domingo passado também tivemos culto aqui, fomos muito abençoados, conforme disse o Hannah. No domingo passado eu tinha um compromisso. Eu não saio, queridos, da igreja no domingo à noite, senão por uma necessidade assim absoluta, né? Eu sou muito caseiro, mesmo que eu não esteja pregando, eu vou estar em casa aqui falando, pregando, porque eu entendo a importância e eu gosto de estar na minha igreja, na minha não do Senhor, né? Na igreja que eu congrego ou que eu apacento, mas eu gosto de estar em casa no domingo. Porém, nesses últimos 28 anos passados, 2 anos eu estou aqui, vocês sabem disso, nós sonhamos um sonho para a igreja que nós temos em Goiânia. Um dos grandes sonhos que nós tínhamos, eu e a pastora Márcia, era comprar um terreno ao lado. Hoje a nossa igreja está numa avenida e o terreno hoje, a pedida do terreno era R$1,5 milhão, né?
1,5 milhão de reais, porém estava fora do preço de mercado e nós conseguimos levantar, a negociar para a casa de 1 milhão de reais, nosso terreno ao lado da igreja. E era um sonho que nós tínhamos, então conseguimos falar nessa cifra. E Rafael, que é meu filho também, vocês sabem disso, e pastor da igreja em Goiânia, disse: pai, preciso que você vá lá para que dê continuidade a essa campanha que você já começou há tantos anos, para a gente conseguir firmar isso. E no último domingo passado, nós levantamos pela fé, ninguém colocou um centavo no altar, mas pela fé, nós levantamos o dinheiro que nós precisávamos para a compra desse terreno, 1 milhão de reais. A primeira oferta que eu tive, dinheiro em cima da mesa, foi 300 mil reais. Um irmão chegou e falou: pastor, eu quero dar uma oferta de 300 mil reais. Eu falei: para começar tá bom, mas eu vou, na próxima eu volto aqui para a gente levantar e pôr tudo em cima da mesa. A igreja não é nossa, amado, a igreja é do Senhor Jesus. Eu vou falar uma coisa para você, que Deus não tem problema com dinheiro. Deus nunca teve problema com dinheiro. Nós sim. Nós temos problema com dinheiro porque nós temos uma limitação que não nos faz perceber a grandeza, o poder, a graça do Senhor, e nos limitamos a algumas barreiras. Mas isso não pode ser barreira para nós. Aquilo que Deus quer fazer, Ele vai fazer. Diga comigo: aquilo que Deus quer fazer, Ele vai fazer. Amém, amados? Muito bem. Então, por isso eu não estive no domingo passado, mas preciso desafiá-los para o próximo domingo, onde nós vamos ter a celebração da ceia, a noite de comunhão, ceia, e logo após a ceia nós temos um jantar de comunhão aqui com os irmãos da nossa igreja e todos aqueles que estão convidados, que estarão conosco. Mas no sábado às 18 horas nós começamos um tempo de oração. São 24 horas de oração. Começamos sábado 6 horas e terminamos no domingo 6 horas, tá? Começamos a orar na sexta às 18 horas e terminamos no domingo às 18 horas. Então, eu preciso que você se comprometa em orar, que você se comprometa em estar conosco. Como é que eu faço isso, pastor? Simples, no final, deixa eu ver, o André mesmo está batendo nos jovens todos aí, vai ficar lá na porta e você vai dizer para ele: André, eu quero vir orar de sábado para domingo, seja às 18, 19, 20, 21, 22, 23, 0 hora, de 1 até as 18 horas do domingo. Diga para ele: eu quero vir orar nesse horário. Pastor, eu preciso falar o horário que eu for vir? Sim, porque eu quero ter todos os horários preenchidos, tá bom? Eu tenho um pastor para cada 4 horas, e nesse período de 4 horas tem várias pessoas orando. Não é só uma pessoa, várias pessoas orando naquele horário. Esse projeto chama 12 por 24, nós vamos fazer 12 ministrações de oração 24 horas, de 24 horas, nesses 12 meses também. 12 meses de 24 horas de oração. Obrigado, querido. Amém? Diga comigo: 12 por 24. Estou esperando você nesse tempo de oração. Amém, queridos? Muito bom. Abram vossas Bíblias, eu quero compartilhar algo com você nessa noite. Há uns visitantes, quero dar um bem-vindo a um jovem aqui que eu não conheço ainda, é uma alegria recebê-lo, é o convidado da Maria Luísa. Você está com cara de feliz, minha filha? Que cara de felicidade é essa? É seu noivo? É esse? Coisa linda. Por favor, querido, fique de pé, desculpa a brincadeira, porque a Maria Luísa de casa, é uma alegria recebê-lo. Você mora aqui em Anápolis mesmo? Em Goiânia? É um prazer recebê-lo, que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus, e se é isso que Deus tem para a vida de vocês, que o Senhor abençoe vocês nessa empreitada. Precisamos conversar depois, tem uma lista que eu preciso te mostrar, de condições, critérios, essas coisas, tá? Para namorar as moças aqui da igreja, coisa séria, querido. Mas é um prazer recebê-lo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida dele, querido? Alegria recebê-lo. Fique à vontade, querido. Deus te abençoe. Tem um casal de jovens ali. Essa é a segunda vez que nos vemos, querido? É a segunda vez? Por gentileza, fique de pé. Vocês estão correndo um risco sério, amados. Porque se vir na terceira vez, aí fica para sempre. Quero dizer da minha alegria recebê-los. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida deles. Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês. É um prazer imenso recebê-los. Tem um jovem aqui, um casal que eu não conheço ainda. Por favor, queridos, fiquem de pé. São seus convidados, Cláudio? Cunhado e cunhada. É sua irmã? Meu irmão. Ok. Amado, que alegria recebê-lo. No final, permita conhecê-lo melhor. Vai ser um prazer. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida dele. Deus abençoe este casal.
Bem-vindos. Prazer recebê-los. Glória a Deus. Tem uma jovem, não é a primeira vez, né? Perdão, querida. É uma alegria recebê-la. Por gentileza, fique de pé. Você é convidada de alguém em especial? Não. Da caravana que veio só? Jesus costuma fazer essas coisas aqui, nos traz muita alegria isso. É um prazer recebê-la. Que o Senhor te abençoe de uma forma especial. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida dela. Glória a Deus. É um prazer. Bem-vinda, fique à vontade. Na sua frente tem uma amada irmã que não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, né? A primeira, a segunda, a terceira, não. Perdão. A terceira. Por gentileza, minha filha, eu quero dizer a você que é uma alegria tê-la nesta casa, é um prazer recebê-la neste lugar, que o Senhor continue te abençoando. Passa no meu gabinete, vou fazer sua carteirinha de membro para você ficar aqui nessa casa. É um prazer. Vamos aplaudir o Senhor Jesus também pela vida dela. Obrigado, querida. Deus abençoe. Prazer recebê-la. Fique à vontade no nome de Jesus. Os demais já são de casa. Óbvio, sentimos falta de muita gente. Hoje é um feriado gostosão, né? Daqueles compridos que a gente pode viajar. E tem muita gente aí viajando. E tem muita gente com preguiça. E tem muita gente... também. Mas que bom que você está aqui, querido. Que bom que você está aqui. Vamos compartilhar um pouco da palavra. Abram vossas Bíblias. E quero pensar junto com você algo nessa noite. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Do verso 17. Diz, amados que estão lá na projeção, que me ajudem. Esse final de semana, o tema abordado no encontro de jovens foi o reino de Deus. E curiosamente hoje, me inquietando por uma palavra para compartilhar, a palavra que veio no meu coração foi o reino de Deus. Então, quero repensar um pouco sobre isso, para junto nessa noite nós buscarmos da parte de Deus um alinhamento, uma revelação para a nossa caminhada. O texto diz, Romanos capítulo 14, verso 17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Você pode repetir comigo, querido, esse texto? Vamos repeti-lo bem alto? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Vocês podem ler, por gentileza, querido texto? Querido Jesus, fala conosco nesta noite. Nós dependemos da Tua palavra. Ela é alimento para nossa alma e espírito. Ela é água que nos purifica e nos liberta. Nós precisamos, Senhor, que as Tuas verdades estejam claras para nós. Por isso te peço, Espírito Santo, fala a cada um dos meus irmãos nesta noite. Me coloco à Tua disposição, Senhor, sem nenhuma reserva, para que sejamos e saiamos daqui, Senhor, plenamente abençoados pela Tua palavra. Por isso, Senhor, eu apresento esta inquietação diante do Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Bem, amados, nós vivemos uma condição no nosso país, e nós não somos uma monarquia, e por conta disso nós não entendemos como funciona um reino. O reino, obviamente, é gerido por um rei, um governante, e esse mesmo rei, ele tem poder para reinar e governar. O rei, ele desenvolve uma autoridade sobre uma nação, e esta relação do rei com a nação, então, rei passa a ser o direcionador, o governante máximo, que estabelece, através da sua monarquia, o governo, o reinado, as leis, as orientações e sucessivamente. A palavra de Deus fala sobre um reino, e este reino que a Bíblia fala não é um reino terreno. O reino que a Bíblia fala é um reino celestial. Nós entendemos que vivemos um contexto absolutamente evidente. Nós vivemos um contexto
humano, carnal, mas existe um mundo espiritual que desconhecemos, e esse mundo espiritual é governado por um rei e que governa absolutamente. A Bíblia diz no livro de Isaías que ele está sentado no alto e sublime trono. Este rei, ele é o rei dos reis e ele é o Senhor dos senhores. A Bíblia diz que Jesus, ele é o Senhor de toda a autoridade estabelecida nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele quem governa tudo e governa a todos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, na vinda de Jesus, na sua encarnação, como verbo encarnado, a Bíblia diz que Jesus vem, e a expectativa que se tinha é que Jesus vinha para restabelecer o governo do reino de Israel. O povo judeu esperava um governante, um monarca, alguém que trouxesse autoridade e que estabelecesse o Estado, a nação, o governo aqui na terra. Havia muita expectativa, daí porque a frustração deles esperarem um Messias que fosse o rei, que pudesse governar, que pudesse libertar Israel do domínio de Roma. Mas, na verdade, o reino de Jesus, ele não é terreno. Diga comigo, o reino de Jesus, ele não é terreno, ele é espiritual. E o governo de Deus está em nós e através de nós. O governo de Deus e o reino de Deus estabelecido no nosso coração. E quando nós lemos o texto da palavra, e aqui preciso mencionar que o texto lido de Romanos, ele está afirmando algumas verdades que é absolutamente verdadeira, verdades absolutas. Quando ele diz assim, olha, o reino de Deus, ele define aqui, são pessoas, você vai bater neles não, né, Mateus? Porque você não estava indo na hora que eles chegaram aqui, falou que vocês bateram neles esse final de semana, né? Coisa linda. Isso aí é de Deus. Obrigado, querido. O texto está dizendo que o reino de Deus não é comida nem bebida, ele não está falando de coisas materiais, mas o reino de Deus é paz, é alegria, é justiça. É fácil, e permita-me mencionar nessa noite, pessoas estarem na igreja e não desfrutar desta paz, não desfrutar desta alegria, não desfrutar dessa justiça. É suposto, porque o fato de nós estarmos na igreja não significa que eu estou vivendo a plenitude deste reino. Porque quando o rei, ele está reinando, as suas verdades são absolutas. Eu estou tentando dizer isso de forma prática para você entender, mas quando este rei, este governante, está governando e reinando, ele tem o cetro, ele tem a autoridade. Então aquilo que ele diz precisa estar empírico, precisa ser verdade na vida daquele reino. O grande problema, querido, que às vezes nós estamos na igreja, porém, contudo, entretanto, o reino de Deus não se manifesta em nós. Porque o fato de estar na igreja não é suficiente para viver debaixo do governo de Deus. Quantos estão comigo? Diga amém. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Diga aleluia. Então, para que eu possa desfrutar de todas as evidências do reino, eu preciso me subjugar a este rei. Há um texto e uma promessa muito elementar no livro de Salmos, capítulo 23. A Bíblia diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Já mencionei isso, eu li a Bíblia salientando todas as promessas que eu encontrava na frente, e eu consegui separar aproximadamente 3.000 promessas. Há muitas promessas, e destas eu separei 3.000 promessas. Dessas 3.000, eu fiz uma coisa pessoal. Eu separei 365 promessas, e eu disse, eu quero viver cada promessa desse, cada dia. Cada dia Deus tem uma promessa, ou mais que uma promessa para nós, e eu busco e salientei isso porque quero viver isso. Mas o mérito da questão é que todas, quase na sua, perdão, não todas, mas quase a sua totalidade, coisa de 99% das promessas de Deus estão condicionadas. E a condição é a chave para abrir o fluir desta promessa. Por exemplo, Salmos capítulo 23. O Senhor é o meu pastor. Onde é que está a bênção?
nada me faltará. Estão comigo aí? Estão comigo aqui? Qual que é a bênção, querido? Qual que é a condição? Então, para nada faltar, ele precisa ser o Senhor. O que significa Senhor? O dono absoluto. O problema de viver a justiça, a paz e a alegria do reino não está condicionado em estar na igreja, mas está condicionado no fato que ele precisa ser o Senhor. O grande problema é que nós queremos viver aquilo que Deus tem, mas não estamos nos colocando na condição para que esta promessa se manifeste na nossa vida. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus está em nós. Está em nós e entre nós. Mas para que vivamos todas as promessas de Deus, à luz da sua promessa, eu preciso viver a evidência do senhorio de Cristo. Jesus, ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. O reino de Deus está estabelecido. Nós vivemos no Brasil, né, num governo, numa condição democrática, temos um presidente, temos um governo, temos leis, etc. e tal, mas nós vivemos debaixo do senhorio de Cristo. As leis estabelecidas nesse país nos gerem, nos governa. Porém, contudo, entretanto, há leis estabelecidas na palavra de Deus que são direcionamentos para que eu e você vivamos o reino de Deus. Então o reino de Deus só será evidente se ele for Senhor das nossas vidas. Vamos entender algumas coisas. Abra mais um texto para mim, querido. Lucas capítulo 17, no verso 20. Lucas capítulo 17, verso 20. Olha aí, 17, 20. Interrogando pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Porque olha aqui, para ficar claro para nós, quando vem o reino de Deus? Quando será estabelecido esse reino? Porque eles estavam buscando um reino terreno. Quando será estabelecido esse reino? Então Jesus está afirmando, Jesus respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Olha para mim, querido. O reino de Deus não vai ser de visível aparência. Não tem um quartel-general, não tem um palácio para acomodar esse rei, não tem um lugar, não é uma referência humana, carnal, predial, não é assim o que ele está dizendo. Ele não é de visível aparência, porque o reino de Deus ele é espiritual. Verso posterior. E nem dirão ele aqui ou ele lá, porque o reino de Deus está dentro de nós. Dentro de nós. Como bem disse meu amado irmão Billy, quando começou essa reunião, ele diz, nós somos a igreja de Jesus. Quando nós somos a igreja de Jesus? Quando nós, como corpo de Cristo, entendemos essa verdade e vivemos esta verdade. Um indivíduo solitário, ele não é a igreja. Nós somos, é a pluralidade, é a união do corpo. Então nós somos a igreja. E aonde está estabelecido o reino de Deus? Na sua igreja. Ele disse, olha, eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Então o reino de Deus não é de visível aparência, mas o reino de Deus está em nós. E nem diga, olha, ele está ali ou ele está colar. Negativo, o reino de Deus está em nós. E se o reino de Deus está em nós, nós então nos sujeitamos às leis deste reino. E se esse reino está em nós, e nós sujeitamos às leis desse reino, eu vou desfrutar do benefício desse reino. Estão comigo, amados? Agora, pastor, como identificar o reino? Como identificar o reino na vida das pessoas ou na minha própria vida? Abra para mim um texto, querido. Um texto de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 1, verso 22. 1 Pedro, capítulo 1, verso 22. Aqui são marcas evidentes de que o reino está estabelecido e que você faz parte ou vive este reino. Primeiro, 1:22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Olha o que ele está dizendo. Ele está falando de gente do reino. Como encontrar, identificar gente do reino? Será que eu estou vivendo esta verdade?
Olha o que o texto está dizendo: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência e verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Olha para mim, queridos, que coisa linda! Qual que é a maior evidência do reino de Deus? De que existe um amor genuíno. Qual que é a maior evidência do reino? Existe um amor fraternal não fingido. Qual que é a maior evidência do reino, querido? É que o amor de Deus se manifesta em nós e através de nós. Quando nós entendemos esta verdade, nós vamos viver no reino com muita tranquilidade. Nós precisamos dessa característica. Por isso João, lá na epístola, não precisa abrir, está dizendo o seguinte: amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A maior evidência do reino de Deus é o amor de Deus. A maior evidência de que você está no reino é que você vive o amor de Deus. Porque se você está no reino e Deus está em você, você vive o amor de Deus. E como eu posso definir o amor? O amor é que nem escrever um assovio. Alguém pode escrever? Escreva para mim. Se eu pedir para uma pessoa, escreva. Ela escreveu fio. Vamos lá nas cifras musicais e tentar definir isso de forma musical. Não tem como definir isso. Não tem como escrever isso. A Bíblia dá algumas características desse amor. Esse amor tudo suporta, tudo espera, tudo passa, tudo sofre, não se exaspera, não arde ciúmes, não se vangloria. E ela começa a dar descrições deste amor, mas são meras descrições. O amor é muito mais profundo do que a gente imagina. A Bíblia define, e na sua literatura original, ela define como amor ágape, como amor eros, como amor filéu, como estorge. O mérito da questão, querido, que eu e você, uma vez em Deus, nós precisamos viver o amor de Deus, porque se você não ama, você não conhece a Deus. Se você não conhece a Deus, você não faz parte do seu reino. E aí o amor se manifesta de N formas. O amor se manifesta de N formas. N formas. E o amor se manifesta em muitas situações. Então a primeira e maior evidência de que você faz parte do reino de Deus é que você tem Deus. E se você tem Deus, você ama o seu próximo. Você ama as pessoas que te perseguem. Porque amar quem ama a gente é muito fácil, sim ou não, querido? Levantar pela manhã, olhar para a esposa e dizer: eu amo você, minha tchutchuca. É muito top, sim ou não? Sim ou não, querido? Bom, nem sempre, né? Não, sim. Virar para aquele encardido, né, do seu marido e falar: tô brincando, tá? É fácil amar quem ama a gente. É fácil amar esses irmãos aqui, ó. O André é difícil de amar porque fica batendo nos meninos. Mas o Hannah, o Billy, né? O Clécio. Querida, é fácil amar gente que ama a gente. Mas nós precisamos amar quem Deus ama. E quem Deus ama? Alguém me responda, por favor. Quem Deus ama? Todos. Quem Deus ama? Todos. Exatamente agora, querido, nós estamos aqui dentro desse ambiente sagrado, vamos dizer assim. Mas lá fora nós estamos vivendo a maior festa no Brasil da carne, mais conhecida como carnaval. As pessoas estão pulando, dançando, celebrando a carne de forma seminua. Orixás são invocados, uma barbaridade, regado a cachaça, droga, etc e tal. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Que Deus ama você igualzinho ama eles. Qual a diferença entre nós e eles? É que nós já estamos limpos.
Mas deixa eu fazer uma pergunta. Quem está aqui já pulou um carnaval um dia na vida? Nem que fosse um bloquinho de quarteirão de rua. Hã? Já pulou? Pulou? Olha, quase todo mundo aqui. Hã? Quase todo mundo já pulou carnaval um dia. Olha aqui para mim. Exceto aqueles que nasceram na igreja. Mas a grande maioria pulou carnaval. E você estava nessa mesma condição. E na condição que você estava, Deus te amou e Ele te atraiu. Se nós orarmos agora e falar, Deus, o carnaval, essa desgraça que está tomando o país, manda fogo, queima todo mundo, você vai matar um monte de gente de Deus lá. Porque no próximo ano tem um monte de gente que pulou carnaval que vai estar dentro das igrejas, convertido pelo poder de Deus. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Muita gente. A terra é boa, querido. A terra é boa. É por essa gente que nós estamos aqui. É por essa gente que a igreja está aqui. Mas nós nunca vamos viver o reino de Deus e nós nunca vamos ser efetivos na nossa missão como reino de Deus se nós não tivermos Deus e amar o outro. Qual outro? Aquele que ninguém ama, o perdido. Jesus ama a todos. E outra coisa que é preciso que entendamos, o amor de Deus não tem dimensões. O amor de Deus é desproporcional ao nosso entendimento. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira de Deus é desproporcional à ótica humana. O mérito da questão é que Deus amou de forma intensa o perdido. E Deus nos ama, nós que não estamos perdidos, de forma intensa. Então Ele não ama mais ou Ele ama menos. Ele ama de forma intensa a todos. A Bíblia diz que quando Jesus foi levantado no madeiro, Ele atraiu todos. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É engraçado que Deus respeita tanto o arbítrio, que até para abençoar alguém, Ele dá a oportunidade do indivíduo escolher se ele quer ser abençoado ou não. Daí porque todas as bênçãos estão condicionadas. Porque a bênção podia ser para todos, de forma generalizada. Mas a palavra está condicionada, e ela está condicionada por quê? Porque você precisa querer ter. Você precisa querer buscar. A Bíblia diz, batei, abre-se-vos-á. Aquele que busca, encontra. Aquele que perde, então existe uma condição. Qual a condição? Nós nos movermos naquela direção. Por quê? Que Deus quer nos abençoar. Mas a pergunta é, você quer ser abençoado? Nem todo mundo quer ser abençoado com a bênção de Deus. Por quê? Porque eles não querem se sujeitar ao governo de Deus. Eles não querem se sujeitar à vontade de Deus. Por quê? Porque para viver no reino de Deus você precisa amar o próximo. Então a primeira e maior evidência do reino de Deus é o amor de Deus. A primeira e maior evidência do reino de Deus é amar o próximo. Então eu sei que eu faço parte do reino de Deus se eu amo o próximo. E torno a dizer, amar quem me ama é muito fácil, mas amar quem me persegue não é fácil. Já disse isso aqui uma vez, para mim isso é o cúmulo da revelação do reino. Alguns anos atrás, com aquele movimento que teve há aproximadamente 7 anos atrás, do Estado Islâmico, em algumas nações, tomando, matando, fazendo aquela barbárie, né? O Estado Islâmico, todo mundo sabe, é um movimento radical islâmico, né? Nem todos os islâmicos se movem dessa forma, mas eles são radicais, é um grupo político radical e eles são destrutivos. Eles prenderam alguns cristãos e eles mataram 21 cristãos, não sei se vocês lembram, colocaram uma roupa laranja, colocou uma arma e então mataram esses cristãos e colocaram de forma pública. E um dos cristãos que eles foram matar, colocaram um microfone para que ele falasse algo antes dele morrer. E esse cristão começou a dizer, Jesus Cristo é o Senhor das nações. Ele começou, coisa de ali 1 minuto, ele liberou uma palavra naquela situação. Aquilo foi ouvido no mundo inteiro. E eu estava exatamente em Israel, após isso ter acontecido,
e vendo um programa de jornal, ouvindo uma entrevista da mãe desse indivíduo que foi morto por causa do Estado Islâmico, ela estava dizendo exatamente isso que eu vou dizer a você. Ela dizia: eu queria agradecer a oportunidade que o Estado Islâmico deu ao meu filho de falar de Jesus para o mundo inteiro. Ela não estava revoltada e dizendo morte aos islâmicos, morte ao Estado Islâmico. Ela não estava. Ela estava grata a Deus por aquela oportunidade dele poder falar do Evangelho para o mundo inteiro. E ele morreu. O nosso entendimento do reino de Deus, querido, às vezes é muito limitado. A gente não consegue dimensionar a grandeza disso e nos limitamos à nossa vida cotidiana. O reino de Deus é muito maior do que você pode imaginar. O reino de Deus é muito mais poderoso do que você pode imaginar. O reino de Deus é muito mais grandioso do que nós possamos cogitar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, querido? E deixa eu dizer uma coisa, eu faço parte desse reino. E quando terminar esta vida, eu continuo fazendo parte desse reino. E eu vou viver nesse reino de eternidade a eternidade, diz o Senhor. E o Rei dos Reis virá para buscar o seu reino, que está estabelecido aqui nesses dias, mas que vai reinar para todo sempre. Quantos vão estar lá nesse dia reinando com Cristo? Glória a Deus. Então vivamos esta verdade. Então, primeira maior evidência é o amor de Deus. Segunda evidência, 1 Pedro capítulo 2, verso 1. 1 Pedro 2:1. Segunda característica desse reino, não vou me alongar, querido, já estou caminhando para uns finalmente. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja, de toda sorte de maledicência. Verso posterior: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Muito bem, só até aí. Qual a segunda maior evidência do reino de Deus? A segunda maior evidência do reino de Deus é que eu vivo como se vive no reino de Deus. E como se vive no reino de Deus? Em santidade. Como se vive no reino de Deus? Em santidade. O apóstolo Paulo nos chama para que cresçamos, para que alcancemos a maturidade de fé, para que tenhamos uma vida madura. E a vida madura fala de um alinhamento justo, de uma vida reta, de uma vida de santidade ao Senhor. E a palavra de Deus diz: sede santo porque eu sou santo, diz o Senhor. O mérito da questão é, querido, que talvez nós não tenhamos chegado ainda nessa condição. Eu supus que talvez não tenhamos chegado a esta maturidade, mas deixa eu dizer uma coisa, querido: não pare. Continue crescendo. Continue amadurecendo, porque nós não sabemos o dia nem hora que Ele vem, mas Ele vem. Mas continue vivendo essa santidade ao Senhor. Continue vivendo esta vida sem hipocrisia, uma vida real, genuína, plena diante do Senhor. Todos nós estamos sujeitos à queda. A Bíblia diz: cair do homem, levantar de Deus. Eu preciso dizer a você, meu amado, que Deus, Ele nos ama e o Espírito de Deus nos ajuda nesta obra. Porém, contudo, entretanto, eu preciso orar e vigiar em todo o tempo para não cair em tentação. Porque todos os dias seremos tentados. Estão comigo, amados? Sim ou não? Alguém aqui já foi tentado hoje, querido? Só eu que fui, graças a Deus. Mas prometo que eu vou me converter. Eu estou buscando melhorar. Sabe por que somos tentados, querido? Por causa da nossa carne. Porque a nossa natureza pecaminosa deu perca total. A nossa carne não vai se converter nunca. A sua carne não vai se converter nunca. Desculpe o que eu vou dizer, Clécio. I'm so sorry. A sua carne não vai se converter nunca. A Bíblia diz assim: a carne mas o Espírito, ele é forte, ele está pronto. Então, para vivermos uma vida vitoriosa em Cristo, nós precisamos viver no
espírito. Por isso Gálatas define isso: andai no espírito e não cumprirei as concupiscências da carne. Essas coisas são elementares. Vocês têm ciência disso? É uma verdade, mas na prática não é fácil. Por quê? Nós temos que sepultar a nossa carne. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Suas paixões carnais, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E siga-me. Meu amado, eu não sei você, mas nós fomos chamados, se você tem ciência disso, mas nós fomos chamados para viver uma vida de santidade. Essa é a característica do reino, porque no reino todos são santos. Todos são santos. E a santidade não é do ponto de vista religioso, ou a partir de uma ótica carnal. A santidade do ponto de vista divino. Porque o reino de Deus, como nós lemos no primeiro verso, ele é paz, alegria e justiça de Deus. A justiça de Deus fala de uma vida alinhada ao seu propósito. Quantos estão comigo, amados? Então diga comigo: o reino de Deus é alegria, é paz, é justiça. Para vivermos essas verdades, nós precisamos estar alinhados ao processo, ao plano de Deus, e precisamos viver uma vida de santidade. Então, segunda a evidência desse reino é que eu vivo uma vida de santidade. E nós estamos vivendo uns dias tão complexos, querido. Precisamos ver isso com muito critério. Nós estamos vivendo dias de um relativismo muito exacerbado. De que, não, mais ou menos. Deixa eu falar uma coisa para você, amados. Não existe relativismo nesse processo. Deus é santo, simplesmente santo. E a expectativa de Deus para nós é que nós sejamos santos. Simples. A expectativa de Deus para nós é que nós vivamos essa santidade. Que estejamos alinhados. E que vivemos dentro desse conceito de Deus. Eu digo isso para jovens, eu digo isso para homens, eu digo isso para mulheres, eu digo isso para crianças. Não existe idade, não existe. Essa santidade é uma referência de Deus para nós. E qual é a nossa referência? Jesus. Muito bem? Termino com o último ponto. Ainda no Pedro capítulo 2, no verso 12. 2:12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Aonde que nós precisamos ser exemplo, querido? Aonde que nós vamos ser o exemplo? Ele está dizendo, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos... Onde é que estão os gentios? Lá fora. Porque ser crente no arraial dos crentes é fácil. Sim ou não, amado? Você não consegue, a não ser que você vai para acampamento de jovens. Aí você vai descobrir quem é crente e quem não é. Não estou exagerando. Não estou exagerando. Em Goiânia, eu tinha um grupo de amados, homens na igreja, que gostavam muito de futebol. Então nós tínhamos semanalmente um futebol na igreja, Celino. Sabe aquela várzea assim de segunda-feira que você não tem nada para fazer, junto os irmãos, vamos para um futebolzinho? Rapaz, eu tinha um pastor que ele era zagueiro. Falei, pastor, os irmãos da igreja, ele perguntava assim, que dia que é o futebol? Se o futebol fosse na segunda, eles falam, pastor, o futebol na quarta, para ele não aparecer, porque ele era tão violento, Edmar, na sua abordagem ali no futebol, da correntinha para baixo era canela, ele não tinha dó nem misericórdia. Eu tive que suspender, Clésio, o futebol várias vezes, porque eu chegava lá para ver o futebol, Hanna, eu não jogo futebol, mas eu chegava para ver o futebol um dia, você vai não contar para ninguém, tá? A vergonha ali que eu passei com os meus irmãos. Um dia eu falei, queridos, eu vou ser juiz aqui no futebol, porque eu achei que faltava era um juiz do negócio. Eu peguei um apito, vou ser o juiz aqui, e comecei a apitar o futebol. Rapaz, eles me xingaram. Eles me tiraram a paciência.
Eu joguei o apito no chão e falei assim: raça de víboras, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Eu nunca mais volto aqui nesse futebol. Suspendi o futebol, meu irmão. Não tinha recurso. Verdade, não estou exagerando. Não tem. Você quer descobrir, querido, quem o amado irmão é? Vai no futebol. Vai no futebol. Vai conhecer ele lá fora. Então o nosso testemunho aqui dentro, olhando assim, olha, tá todo mundo crente aqui, glória a Deus, inclusive eu. Mas vai ver o nosso procedimento lá fora. E a Bíblia está dizendo o seguinte: mantendo exemplar o vosso no meio dos. Então o evangelho que nós precisamos viver, querido, não é aqui, é lá fora. Sabe quem dá testemunho de nós? A nossa família. Eu fui pregar domingo agora lá em Goiânia. Fiquei muito honrado com a abordagem que o pastor Rafael fez, que é o meu filho. Ele falou: puxa, eu quero receber o pastor Cláudio, que vai ministrar. Esse eu conheço. Eu convivi com ele toda a minha vida. Eu sei quem ele é. Quem dá testemunho de você é o da sua casa. Quem dá o testemunho de fato quem você é o seu esposo, é a sua esposa, são seus filhos. Então você quer saber quem você é? Pergunta para sua esposa, se você quiser ouvir. Senão não pergunta não. Ou pergunta para os seus filhos: como é que eu tenho sido como pai? Como é que eu tenho sido como esposo? Como é que eu tenho sido como esposa? Não há uma autojustificação, querido. Quem nos justifica é o Senhor. Mas as pessoas que estão em torno de nós, elas denunciam quem somos. Estão comigo, amados? E a ordem do Senhor é que nós vivamos o Evangelho, que vivamos este reino, fora das paredes do reino. Para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então há pessoas que vão olhar e falar assim: não, esse é isso ou aquilo outro, e às vezes pode não ser verdade, mas quem nos justifica é o Senhor. Verso posterior: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, ou, verso posterior, e ele está falando de obedecer às leis às quais nós estamos sujeitos aqui na terra, verso posterior, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Verso posterior, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos sensatos. O que ele está falando? Mesmo diante de um conceito humano, o seu posicionamento é diferente, calando aqueles que não são. Então, amado, há uma diferença. Aqui eu termino, poderia me alongar, não posso por conta do tempo, mas o reino de Deus, ele vai te dar características diferentes do reino do mundo. A Bíblia diz: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Há uma diferença em nós. E qual é a diferença? Não é como nos vestimos e não é como nós falamos. A diferença é como vivemos. Isso define quem somos. Estão comigo aí, querido? Aquilo que você vive vai definir de que reino você participa, qual reino você faz parte, e vai definir quem é o Senhor da sua vida. Vamos ficar de pé, por gentileza. Feche os seus olhos, por favor, querido. Senhor, obrigado por essa noite, onde podemos conjecturar, pensar, falar, ouvir, ministrar e ser ministrado pelo Senhor, onde podemos, Senhor, conhecê-lo um pouco mais,
onde podemos, ó Pai, conhecer aquilo que o Teu reino, Senhor, estabelece, as direções que o Seu reino nos dá. E nós queremos Te pedir, Espírito Santo, esta não é uma obra a ser vencida pela carne, essa não é uma obra a ser vencida pela intelectualidade humana, essa não é uma obra a ser vencida e consolidada por conceitos, ó Pai, senão conceitos do Teu reino e da Tua palavra. Por isso, aqui está, Senhor, parte da Tua igreja, uma pequena célula, Senhor, do Teu corpo, e eu preciso que tenhamos saúde o bastante para fazer parte do Teu corpo e para fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. Nos ajude, Espírito Santo, na obra a ser feita em nós, na obra que a ser feita através de nós. Por isso, Espírito Santo nos revela, abre os nossos olhos e ouvidos para compreender qual é sua boa, perfeita e agradável vontade. Rogamos, Senhor, pela sua misericórdia, perdoa-nos, Senhor, quando de forma ignorante não temos nos apercebido aos conselhos e orientações da Tua palavra para viver, Senhor, alinhado àquilo que o Senhor quer e tem. Senhor, perdoa-nos, Senhor, quando temos tomado decisões e, Senhor, procedimentos e atitudes que não são, Senhor, espirituais, mas são carnais, e carnais que, Senhor, roubam, Senhor, a santidade de um procedimento correto, alinhado e ajustado. Nos traz, Senhor, de volta para o alinhamento. O salmista Davi, Senhor, ele afirmava no capítulo 51, verso 10 de Salmo, ele dizia: Senhor, cria em mim um coração puro e um caminho reto, que nós possamos viver esta evidência de um coração santificado, Senhor, e de uma vida alinhada à Tua justiça. Senhor, nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda nesta obra, para que, Senhor, no dia eterno, nós possamos estar, Senhor, ajustados e alinhados, com a mão cheia de frutos, ó Deus, para nos encontrar para a eternidade. Mas, Senhor, nós queremos viver esta verdade hoje, nós queremos viver este reino hoje, e queremos reinar contigo, Senhor, nestes dias, para que nisto o Teu nome seja glorificado. Por isso, como igreja de Jesus, nós nos debruçamos e nós Te pedimos: perdoa-nos, fortaleça-nos, encha-nos do amor de Deus, encha-nos, Senhor, da santidade do Senhor e transforma-nos com Teu poder para o louvor e glória do Teu nome santo. Amém, amém e amém. Amém, queridos. No domingo que vem nós temos a Santa Ceia. Lembro mais uma vez, de manhã e à noite. Eu espero vocês. Nós temos a oração das 18 às 18. Espero também vocês. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Seu Santo Espírito seja conosco agora e sempre. Amém. Deus abençoe e até domingo e até sábado, em nome de Jesus. Dá um abração no seu irmão aí, antes de sair, no nome de Jesus.